Um minuto. Foi só isso que mudou tudo. Se eu tivesse chegado um minuto depois ao portão de embarque, ou se a atendente tivesse olhado meu cartão de embarque com mais atenção, ou se eu mesmo tivesse notado que embarcava no voo errado, 98 pessoas ainda estariam vivas. E eu não carregaria este peso para o resto da vida. Às vezes me pergunto como seria minha vida se aquele minuto tivesse sido diferente. Seria eu a mesma pessoa? Provavelmente não. Porque quando você sobrevive a um acidente que matou quase uma centena de pessoas, em um voo que nem deveria estar, algo fundamental muda em você para sempre. Se esta história está te intrigando, peço que se inscreva no canal. Compartilhar relatos como este é uma forma de honrar a memória das vítimas e talvez ajudar outras pessoas a compreenderem como tragédias aleatórias podem transformar profundamente quem somos. Meu nome é Renato Campos. Tenho 37 anos e sou engenheiro civil. Em maio de 2018, eu precisava viajar de Porto Alegre para Belo Horizonte para uma reunião importante com um cliente. Era uma segunda-feira e o voo estava marcado para as 13h45. Cheguei ao aeroporto Salgado Filho com bastante antecedência, como sempre faço. Sou do tipo organizado, metódico. Fiz o check-in online, despachei minha mala e passei pela segurança sem problemas. Lembro-me de estar distraído naquele dia. Tinha uma apresentação importante para preparar e estava concentrado revisando alguns números no meu tablet. Tão concentrado que nem percebi quando o horário do meu voo se aproximou. Quando finalmente olhei para o relógio, já passava do horário de embarque. Guardei meu tablet apressadamente e corri para o portão que achava ser o correto, 7B. Ofegante, entreguei meu cartão de embarque à atendente. Ela o escaneou rapidamente, devolveu-o a mim e indicou o caminho para a aeronave. Foi só isso. Um momento banal, rotineiro, como milhares de outros em aeroportos ao redor do mundo todos os dias. Mas foi naquele momento que meu destino se entrelaçou com o de 98 pessoas que nunca chegariam vivas aos seus destinos. Entrei na aeronave, um ATR-72, um avião turbohélice menor, usado principalmente para voos regionais. Encontrei meu assento, 16A, junto à janela, acomodei minha bagagem de mão e me sentei, ainda concentrado na apresentação. Mal olhei para os outros passageiros embarcando. Foi apenas quando o comandante fez o anúncio inicial que algo pareceu errado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao voo Beijing 283 da Regional Express com destino a Chapecó. Nossa previsão de voo é de 1 hora e 15 minutos com condições meteorológicas favoráveis. Chapecó? Meu voo deveria ser para Belo Horizonte. Senti um frio na barriga e rapidamente peguei meu cartão de embarque. Ao examinar com atenção pela primeira vez, percebi o erro. Meu voo para Belo Horizonte era o 2833, partindo do portão 7D, não 7B. Os números eram tão parecidos, 2833 e 2283, que na minha pressa não havia notado a diferença. E a atendente, também apressada com a proximidade da decolagem, não percebeu a discrepância. Meu primeiro instinto foi levantar-me e avisar que estava no voo errado. Mas já estávamos taxiando com os cintos afivelados e os compartimentos superiores fechados. Pensei em chamar a comissária, mas algo me fez hesitar. Seria constrangedor interromper todo o procedimento de decolagem. E Chapecó não era tão longe assim. Poderia resolver isso quando chegássemos, pegando outro voo para Belo Horizonte, mesmo que isso significasse perder a reunião. Essa hesitação, essa pequena decisão de não causar incômodo, de não criar problemas, como ela me assombra hoje. O avião decolou normalmente. Eu estava irritado comigo mesmo, calculando como explicaria ao cliente o atraso, já imaginando os transtornos que enfrentaria. Mandei uma mensagem para minha esposa, contando o erro ridículo que havia cometido. Ela respondeu com um emoji rindo, seguido de "Só você mesmo, Renato". Aquela seria a última mensagem que trocaríamos. Os primeiros 40 minutos de voo foram completamente normais. O céu estava claro, com algumas nuvens esparsas. A comissária havia servido bebidas. E eu tomava um café, ainda trabalhando em meu tablet, tentando reajustar mentalmente meus planos. Foi então que tudo mudou.
em uma velocidade que minha mente mal conseguia processar. Primeiro, uma turbulência moderada sacudiu o avião. Nada alarmante inicialmente. As bebidas tremeram em suas embalagens. Alguns passageiros olharam pela janela com leve apreensão. O sinal para apertar os cintos acendeu. Mas a turbulência, em vez de diminuir, intensificou-se rapidamente. Em poucos segundos, o avião sacolejava violentamente. Objetos caíam dos compartimentos superiores. Uma mala atingiu um passageiro algumas fileiras à frente. Gritos preencheram a cabine. Olhei pela janela e vi algo que jamais esquecerei. A asa direita do avião, onde estava uma das turbinas, apresentava o que parecia ser uma falha estrutural. Uma parte da asa tremia de forma não natural, como se estivesse prestes a se soltar. O piloto fez um anúncio, tentando soar calmo, mas a tensão em sua voz era evidente. Senhores passageiros, estamos enfrentando algumas turbulências severas e um problema técnico. Por favor, permaneçam em seus lugares com os cintos afivelados. Estamos procurando alternativas para um pouso de emergência. Ao meu lado, um homem de aproximadamente 50 anos apertava os braços da poltrona com tanta força que seus dedos estavam brancos. Do outro lado do corredor, uma mãe abraçava uma criança de talvez 6 anos, sussurrando palavras de conforto que eram engolidas pelo barulho crescente da aeronave em dificuldade. Peguei meu celular e tentei enviar outra mensagem para minha esposa. Problemas no voo. Te amo. Mas não havia sinal. Os próximos minutos foram um borrão de terror e confusão. O avião perdia altitude rapidamente. As máscaras de oxigênio caíram em algumas seções, mas não em todas. Um sinal de que os sistemas da aeronave já estavam falhando. A comissária, que momentos antes servia bebidas com um sorriso, agora gritava instruções sobre posição de impacto, sua voz trêmula de medo. Eu conhecia a teoria. Cabeça abaixada, mãos protegendo a nuca, pés firmemente plantados no chão. Mas naquele momento de puro terror, esses procedimentos pareciam absurdamente inadequados para o que estávamos enfrentando. Ainda assim, obedeci mecanicamente, meu corpo assumindo a posição, enquanto minha mente gritava em pânico silencioso. Pela janela, vi que estávamos sobre uma área montanhosa, coberta por densa vegetação. A Serra Catarinense. Nenhum lugar plano visível para um pouso de emergência. Apenas picos irregulares e vales profundos, cobertos de mata atlântica. O comandante voltou a falar, agora sem qualquer pretensão de calma. Impacto iminente. Posição de impacto agora. Os segundos finais foram pura violência sensorial. O rugido dos motores lutando, o chiado metálico da fuselagem sob pressão extrema, os gritos dos passageiros, o choro da criança, rezas em voz alta, alguém repetindo Pai Nosso como um mantra. E então o impacto. Uma série de colisões brutais enquanto o avião atingia o dossel da floresta, depois troncos de árvores rasgando-se, partindo-se, destruindo-se. Fui jogado contra o assento à frente com uma força tremenda, depois para o lado, depois para cima. Meu cinto de segurança cortou minha cintura. Algo atingiu minha cabeça. Nunca soube o quê. E então, escuridão. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando abri os olhos, a primeira sensação foi de completa desorientação. Onde eu estava? Por que havia tanto barulho? Por que sentia dor em tantos lugares diferentes? A realidade voltou em uma onda avassaladora. O avião. A queda. O impacto. Estava preso no meu assento, ainda atado pelo cinto de segurança. A cabine estava quase irreconhecível, torcida, destruída, aberta ao ambiente externo em vários pontos. Luz natural entrava por grandes aberturas, onde antes havia a fuselagem intacta. Fumaça preenchia o ar, dificultando a respiração e a visibilidade. Desfiz o cinto com mãos trêmulas. Uma dor aguda no braço esquerdo me fez perceber que estava quebrado. Minha cabeça sangrava, manchando minha camisa. Mas estava vivo, consciente, móvel. Se esta narrativa está te impactando e você se pergunta como as decisões aparentemente triviais podem alterar completamente o curso de nossas vidas, por favor, inscreva-se no canal. Compartilhar histórias como esta
nos ajuda a refletir sobre o papel do acaso, das escolhas e da culpa na trajetória humana. Ao meu redor, o caos e a destruição eram absolutos. A aeronave havia se partido em ao menos 3 grandes seções. Eu estava na parte central, que havia aterrissado em um ângulo estranho, parcialmente apoiada contra árvores densas. O som de gemidos e gritos de dor era intermitente, fantasmagórico. Meu vizinho de assento, o homem de meia idade, estava morto. Um pedaço de metal havia atravessado seu tórax. Seus olhos estavam abertos, fixos em um ponto vazio. Do outro lado do corredor, a mãe ainda abraçava a criança, ambas imóveis. Não consegui determinar se estavam vivas. Com dificuldade, levantei-me. O chão da aeronave estava inclinado e tive que me segurar nos assentos para manter o equilíbrio. A fumaça estava ficando mais espessa, o que significava fogo em alguma parte dos destroços. Precisava sair dali. Movendo-me lentamente pelo corredor destruído, parei para verificar outros passageiros. A maioria estava morta, corpos mutilados pelo impacto, alguns ainda presos pelos cintos, outros arremessados contra várias superfícies da aeronave. Mas alguns se moviam, gemiam, pediam ajuda. Ajudei uma senhora idosa a se libertar do cinto. Seu pulso estava quebrado e ela tinha cortes profundos no rosto, mas conseguia andar. Juntos, encontramos uma abertura na fuselagem e saímos para a claridade ofuscante do dia. Os destroços do avião estavam espalhados por uma área extensa de floresta densa. Pequenos incêndios queimavam em vários pontos. Pessoas desorientadas vagavam entre árvores caídas e pedaços retorcidos de metal. Alguns feridos estavam deitados na relva, sendo atendidos por outros sobreviventes com ferimentos menos graves. Nos próximos minutos, ajudei como pude, puxando pessoas dos destroços, improvisando torniquetes com pedaços de roupa, movendo feridos para longe das partes do avião que pegavam fogo. Meu braço quebrado protestava a cada movimento, mas a adrenalina silenciava a dor. Foi só quando me sentei por um momento, exausto, encostado em uma árvore, que a enormidade da situação me atingiu. Que eu não deveria estar ali. Este não era meu voo. Estas pessoas não deveriam fazer parte da minha história. O que eu havia feito? Nos dias que se seguiram, descobriríamos que apenas 19 pessoas haviam sobrevivido ao acidente. 19 de 117 a bordo, 98 mortos. O resgate demorou horas para chegar. Estávamos em uma área remota, de difícil acesso. Quando os helicópteros finalmente apareceram, sobrevoando os destroços, já era quase noite. Os mais gravemente feridos foram os primeiros a serem evacuados. Passei a noite na floresta, junto com outros sobreviventes menos graves e as equipes de resgate que chegavam. Foi uma noite surreal, iluminada por lanternas e holofotes de emergência. O ar carregado com cheiro de combustível, fumaça e morte. Alguém trouxe cobertores, água, alguns medicamentos básicos. Ninguém dormiu de verdade. Fui resgatado na manhã seguinte, levado de helicóptero para um hospital em Lajes, a cidade grande mais próxima. Meus ferimentos foram tratados, o braço quebrado engessado, a laceração na cabeça suturada, contusões diversas medicadas. Fisicamente, sobreviveria sem sequelas permanentes. Emocionalmente, era uma história completamente diferente. Foi no hospital que contei minha história pela primeira vez. Expliquei que não deveria estar naquele voo, que embarquei por engano. A enfermeira que ouvi pareceu confusa inicialmente, depois chocada. Você pegou o voo errado? Sim, deveria ir para Belo Horizonte, não para Chapecó. Meu Deus, ela murmurou, fazendo o sinal da cruz. No dia seguinte, investigadores da ANAC e da Polícia Federal vieram me entrevistar. Contei novamente a história. O trabalho distraído no aeroporto, a corrida para o portão errado, a falha da atendente em verificar corretamente, minha decisão de não falar nada, mesmo percebendo o erro. Então, oficialmente, o senhor não estava listado como passageiro deste voo? Perguntou um dos investigadores, consultando uma prancheta. Isso mesmo. Meu nome deve constar na lista do voo 2833 para Belo Horizonte como não comparecimento. Eles trocaram olhares. Precisaremos de uma declaração formal.
À medida que a notícia do acidente se espalhava, com cobertura intensa na mídia nacional, minha história peculiar começou a atrair atenção. Homem embarca em voo errado e sobrevive a acidente fatal. Era um ângulo irresistível para a imprensa. Recebi pedidos de entrevistas que recusei todos. Como poderia falar à imprensa quando famílias estavam chorando seus mortos? Minha esposa chegou naquela noite, após uma viagem angustiante de Porto Alegre a Lages. Quando me viu, coberto de arranhões e hematomas, o braço engessado, chorou como nunca a tinha visto chorar. Você poderia ter morrido, repetia, abraçando-me com cuidado para não pressionar meus ferimentos. Poderia ter morrido em um voo que nem deveria estar. Mas não morri, respondi mecanicamente. Sobrevivi quando 98 pessoas morreram. Ela me olhou, percebendo algo em meu tom. Renato, você não tem culpa disso. Não respondi. Como explicar a culpa do sobrevivente, amplificada pelo conhecimento de que nem deveria estar lá? Como explicar que cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem morto ao meu lado, da mãe e seu filho do outro lado do corredor, dos outros passageiros que ajudei a tirar dos destroços, alguns já sem vida? Recebemos alta do hospital 3 dias depois. A viagem de volta a Porto Alegre foi silenciosa, pesada. Tentei retomar minha vida normal. Voltei ao escritório após 2 semanas de licença médica. Tentei me concentrar em projetos, em reuniões, em cálculos e planilhas. Mas algo fundamental havia mudado. Eu estava presente fisicamente, mas mentalmente habitava outro lugar. Aquela clareira na floresta entre destroços fumegantes e corpos cobertos por lonas. As investigações sobre o acidente prosseguiam. A causa oficial seria determinada meses depois. Falha estrutural na asa direita, agravada por condições meteorológicas severas, não previstas. Mas eu não precisava do relatório oficial para reviver cada momento em meus pesadelos recorrentes. Foi durante uma dessas noites de insônia, aproximadamente 1 mês após o acidente, que tomei uma decisão. Precisava fazer algo com essa culpa, essa chance inexplicável que recebi quando tantos outros morreram. Não podia simplesmente voltar à minha vida antiga como se nada tivesse acontecido. Você já se pegou refletindo sobre o propósito dos eventos aleatórios em sua vida? Sobre por que certas coisas acontecem com você e não com outros? Se esta história está provocando tais questionamentos, considere se inscrever em nosso canal, onde exploramos as transformações profundas que emergem das experiências mais desafiadoras. Comecei a pesquisar sobre as vítimas. 98 nomes. 98 histórias interrompidas. Cada uma com família, amigos, sonhos, planos futuros que nunca se realizariam. Coletei informações sobre quem eram, o que faziam, para onde iam naquele dia fatal. Havia o piloto, Carlos Mendonça, 52 anos, com mais de 15.000 horas de voo, pai de 3 filhos. O copiloto André Furlan, 34 anos recém-casado, esperando seu primeiro filho que nasceria 3 meses depois do acidente. A comissária-chefe Luísa Prado, 41 anos, que havia adiado a aposentadoria para pagar a faculdade da filha. E os passageiros. Um time de vendedores de uma empresa de cosméticos viajando para um treinamento corporativo. 3 gerações de uma mesma família, avô, filho e neto, voltando de um aniversário. Um jovem casal em lua de mel, uma médica a caminho de um congresso, um professor universitário, uma aposentada visitando a irmã doente. Vidas comuns, pessoas comuns, com histórias únicas que agora estavam irremediavelmente ligadas à minha por causa de um erro banal, um pequeno deslize de atenção em um aeroporto movimentado. O homem sentado ao meu lado, que morreu instantaneamente no impacto, era Eduardo Martins, 54 anos, empresário do setor agrícola. Deixou esposa, 3 filhos e 2 netos. A mãe com a criança do outro lado do corredor eram Mariana e Lucas Silveira. Mariana sobreviveu com ferimentos graves. Lucas, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital 2 dias depois. Cada nome que pesquisava, cada história que descobria, era como um peso adicional em minha consciência já sobrecarregada. Mas, ao mesmo tempo, sentia que devia isso a eles, conhecê-los, lembrar deles, honrar suas memórias de alguma forma.
Minha esposa me encontrou uma noite, sentado no escritório de casa, cercado por anotações e recortes de notícias sobre as vítimas. "O que está fazendo, Renato?" perguntou, preocupação evidente em sua voz. "Preciso conhecê-los", respondi simplesmente. Ela sentou-se ao meu lado, olhou as anotações espalhadas, as fotos, os nomes. "Você não pode trazer essas pessoas de volta", disse suavemente. "E não foi sua culpa que morreram. Eu ocupei o lugar de alguém", respondi, uma ideia que me atormentava constantemente. Alguém que deveria estar naquele assento poderia ter sido barrado, porque eu o ocupei por engano. Ela balançou a cabeça. "Não sabemos isso. E mesmo que fosse verdade, não foi intencional. Foi um erro, Renato. Um erro que qualquer um poderia cometer. Mas não consigo deixar de pensar. E se aquela pessoa que não embarcou porque eu ocupei seu lugar ainda estivesse viva? E se em algum lugar havia alguém que deveria ter morrido naquele voo, mas foi salvo pelo meu erro?" Era uma ideia perturbadora, mas também estranhamente consoladora. 3 meses após o acidente, tomei outra decisão. Comecei a contatar as famílias das vítimas, não todas de uma vez, e não para falar sobre minha situação peculiar. Isso pareceria insensível, como se estivesse buscando absolvição, ou pior, algum tipo de reconhecimento por minha história única. Ao invés disso, ofereci ajuda concreta. Como engenheiro com bons contatos, pude auxiliar famílias que enfrentavam dificuldades com seguros, processos judiciais, questões burocráticas. Ofereci meu tempo, meus conhecimentos, minha rede de contatos. Algumas famílias recusaram, o que era compreensível. Outras aceitaram cautelosamente. Algumas, surpreendentemente, receberam-me com gratidão e abertura. A primeira família que visitei foi a de Eduardo Martins, o homem que estava sentado ao meu lado. Sua esposa, Cláudia, recebeu-me em sua casa em Chapecó. Era uma mulher de presença forte, olhos cansados, mas dignos. "Obrigado por vir", disse ela, servindo café. Eduardo teria gostado de saber que alguém ao lado dele sobreviveu. Contei a ela sobre seus últimos momentos, omitindo os detalhes mais perturbadores. E como ele parecia calmo mesmo durante a turbulência. "Isso é bem a cara dele", sorriu ela tristemente. "Sempre foi o forte da família." Perguntei sobre ele, como era, o que fazia, quem amava. Ela me mostrou fotos, contou histórias. Por algumas horas, Eduardo Martins voltou a viver através das palavras dela. E percebi que era disso que ela precisava. Não de minha culpa ou remorso, mas de alguém que pudesse ouvir sobre o homem que ela havia perdido. Na semana seguinte, visitei os pais de André Furlan, o copiloto. Depois, a filha de Luísa Prado, a comissária-chefe. E assim por diante, uma família após a outra, ouvindo suas histórias, oferecendo o que podia, às vezes, ajuda prática, às vezes, apenas uma presença que entendia de alguma forma única sua perda. A última família que visitei, quase 6 meses após o acidente, foi a de Mariana e Lucas Silveira. Mariana ainda estava se recuperando de múltiplas cirurgias, usando uma cadeira de rodas. Recebeu-me em sua casa, uma mulher jovem com olhos que haviam visto demais. "Você estava no voo", disse ela, não como pergunta, mas como reconhecimento. "Sim, do outro lado do corredor de você e..." Hesitei. "Lucas", ela completou, o nome do filho saindo como uma carícia. "Meu filho." Sentamos em sua varanda, olhando para um jardim bem cuidado onde um balanço infantil permanecia imóvel. "Eu não deveria estar naquele voo", confessei finalmente. "Embarquei por engano." Ela me olhou longamente, sem surpresa. "Eu sei. Li sobre você nos jornais." Senti vergonha súbita. "Sinto muito. Deve parecer que estou buscando algum tipo de..." "Não", ela interrompeu. "Não precisa se desculpar. Ninguém poderia prever o que aconteceria." Ficamos em silêncio por alguns momentos. Então ela disse algo que mudaria minha perspectiva para sempre. "Sabe o que penso às vezes? Que se você não estivesse lá, talvez ninguém tivesse me tirado dos destroços. Os médicos disseram que eu teria morrido se tivesse ficado mais tempo esperando o resgate." Olhei para ela confuso. "Como assim? Foi você quem me ajudou a sair do avião, não foi? O homem com o braço quebrado, que improvisou uma tipóia com um cinto de segurança." A memória voltou em um flash. Sim,
Eu havia ajudado uma mulher ferida a sair dos destroços, mas não havia feito a conexão de que era ela, Mariana. Isso seria uma coincidência inacreditável, respondi, ainda processando a informação. Ou não, disse ela simplesmente. Talvez você estivesse exatamente onde deveria estar. Suas palavras me atingiram com força inesperada. Pela primeira vez desde o acidente, considerei uma perspectiva diferente. Não a do intruso que não deveria estar ali, mas a de alguém que, por alguma razão inexplicável, estava precisamente onde o universo o queria. Esta reflexão sobre propósito e significado pode ressoar com suas próprias experiências de vida. Se este relato está provocando pensamentos sobre como encontramos sentido em meio ao caos aleatório da existência, por favor, inscreva-se no canal para mais histórias que exploram estas complexas dimensões da experiência humana. Nos anos que se seguiram, minha vida tomou um rumo completamente diferente do que havia planejado. Deixei meu emprego na empresa de engenharia e fundei uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar vítimas de acidentes aéreos e suas famílias. Usamos minha experiência técnica para auxiliar em questões legais, meu conhecimento pessoal para oferecer apoio emocional e minha rede crescente de contatos para criar um sistema de suporte abrangente. Mariana Silveira foi a primeira a se juntar à organização, trazendo sua perspectiva única como sobrevivente que perdeu um filho. Depois vieram outros, familiares de vítimas, profissionais voluntários, pessoas que simplesmente queriam ajudar. O trabalho é emocionalmente exaustivo, muitas vezes doloroso. Cada novo acidente, cada nova família em luto, reativa minhas próprias memórias traumáticas. Mas também é profundamente gratificante, como se cada pessoa que ajudamos honrasse a memória daqueles 98 que perderam suas vidas naquele dia. Em casa, as coisas também mudaram. Minha esposa e eu decidimos ter filhos, algo que havíamos adiado indefinidamente antes do acidente. Nosso primeiro filho nasceu exatamente 2 anos após a tragédia. Uma coincidência que não passou despercebida. Chamamos-o Lucas, em homenagem ao menino que não sobreviveu. Foi uma decisão que Mariana recebeu com lágrimas nos olhos quando contamos a ela. A vida continua, disse ela, segurando o bebê em seus braços, de maneiras que nunca esperaríamos. E assim tem sido. A vida continua, transformada pelo acidente, moldada pela culpa, pelo luto, mas também pela determinação de criar algo significativo a partir da tragédia. Ainda tenho pesadelos ocasionalmente. Ainda visito o memorial construído no local do acidente todos os anos, levando flores, dizendo os nomes em voz alta, lembrando. Ainda carrego o peso de ter sobrevivido quando tantos morreram, de ter embarcado em um voo que não era meu. Mas também carrego algo mais. A compreensão profunda de que nossas vidas são interconectadas de maneiras que mal começamos a entender. Que cada pequena decisão, como olhar distraidamente para um cartão de embarque, pode ter consequências que se estendem muito além de nós mesmos. Que talvez, como sugeriu Mariana, às vezes estamos exatamente onde deveríamos estar, mesmo quando parece um erro terrível. No 5º aniversário do acidente, organizamos uma cerimônia especial no memorial. Familiares das vítimas, sobreviventes, equipes de resgate que haviam trabalhado naquele dia, todos se reuniram na clareira da floresta onde o avião havia caído. O local, antes marcado apenas por destroços e morte, agora abrigava 98 árvores nativas, uma para cada vida perdida, plantadas em um padrão circular. No centro, uma simples placa de granito com os nomes. Durante a cerimônia, cada nome foi lido em voz alta, seguido por um breve momento de silêncio. Quando chegou minha vez de falar, olhei para os rostos ao meu redor. Alguns familiares agora depois de anos de luto e cura compartilhados. Há 5 anos entrei no voo errado, comecei. Um erro que mudou para sempre minha vida e me conectou a todos vocês de maneiras que nunca poderia imaginar. Por muito tempo, carreguei apenas culpa por ter sobrevivido, por estar em um lugar onde não deveria estar. Hoje carrego também gratidão pela segunda chance que recebi, pela oportunidade de conhecer cada um de vocês, pela possibilidade de honrar aqueles que perdemos
criando algo positivo a partir da tragédia. Olhei para Mariana, agora andando com o auxílio de uma bengala, um símbolo de sua própria jornada de recuperação. Uma sábia amiga me disse uma vez que talvez eu estivesse exatamente onde deveria estar. Não sei se acredito em destino ou em planos cósmicos, mas sei que a forma como respondemos às tragédias aleatórias da vida, seja um erro de embarque, seja uma falha mecânica, define quem somos muito mais do que as tragédias em si. Enquanto falava, um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o memorial. Alguns chamariam de coincidência, outros de sinal. Pessoalmente aprendi a não descartar nenhuma possibilidade. Hoje honramos 98 vidas que não estão mais conosco fisicamente, mas também celebramos as conexões que formamos, o apoio que oferecemos uns aos outros e o trabalho que continuamos a fazer em sua memória. No final da cerimônia, cada pessoa presente plantou uma flor ao redor do memorial. Uma explosão de cores contra o verde da floresta recuperada, assim como nossas vidas haviam florescido novamente, mesmo após a devastação. Voltando para casa naquele dia, refleti sobre como um único minuto havia alterado completamente o curso da minha existência. Se tivesse olhado com mais atenção para meu cartão de embarque, se a atendente tivesse notado a discrepância, se eu tivesse falado algo ao perceber o erro. Mas também pensei em como teria sido minha vida sem aquele erro. Teria continuado minha carreira previsível de engenharia, focado em projetos e prazos, talvez nunca encontrando um propósito maior. Nunca conheceria as famílias das vítimas, pessoas que agora considero quase como parentes. Nunca fundaria a organização que ajuda tantas pessoas em momentos de trauma e perda. Talvez nunca tivesse criado coragem para ter um filho. É estranho pensar que um desastre que tirou tantas vidas tenha, de alguma forma, dado sentido à minha. Não é uma troca justa, nunca será. Não é algo que eu escolheria se pudesse voltar no tempo, mas é a realidade que tenho e decidi honrá-la da melhor forma possível. Hoje, 7 anos após o acidente, ainda carrego as memórias daquele dia. O som do metal se retorcendo, os gritos, o silêncio que veio depois, o rosto do homem ao meu lado que não sobreviveu, o peso da criança que carreguei para fora dos destroços, sem saber que já havia partido deste mundo. Mas carrego também outras memórias, criadas nos anos que se seguiram. O primeiro sorriso de meu filho Lucas, a expressão de alívio no rosto de um familiar ao finalmente receber o seguro que merecia, o abraço de Mariana quando demos alta para nosso 1000º cliente na organização, a árvore que plantei no memorial, agora crescida e forte. Se você está assistindo a esta história e se perguntando sobre o sentido das coincidências em sua própria vida, ou como transformar tragédias pessoais em algo significativo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Acreditamos que compartilhar estas experiências pode ajudar outros a encontrarem seu próprio caminho através da dor e em direção ao propósito. No fim das contas, talvez seja isso que todos buscamos, não apenas sobreviver às tragédias aleatórias que a vida nos apresenta, mas encontrar algum sentido nelas, criar algo positivo a partir da dor, tecer novas conexões onde outras foram brutalmente rompidas. Peguei o voo errado naquele dia, um erro banal do tipo que qualquer pessoa distraída poderia cometer. E esse erro me colocou em um assento de janela em um avião condenado, onde presenciei horror e destruição que nenhum ser humano deveria testemunhar. Mas também me colocou em uma jornada inesperada de cura, propósito e conexão, uma jornada que continua até hoje, com cada família que ajudamos, cada memorial que visitamos, cada vida que honramos. Porque no final, não é apenas sobre sobreviver, é sobre como escolhemos viver após a sobrevivência. É sobre transformar o porquê eu em para quê. É sobre aceitar que nunca saberemos realmente por que algumas pessoas vivem enquanto outras morrem, porque estamos em determinados lugares em determinados momentos. Mas podemos decidir o que fazemos com o tempo que nos é dado, seja ele resultado de sorte, destino, coincidência ou um erro de embarque em um aeroporto movimentado. Quando olho para trás, para aquele momento em que corri distraído para o portão errado, entregando meu cartão de embarque sem verificar os detalhes, não consigo evitar a pergunta:
Foi realmente um erro? Ou, de alguma forma inexplicável, era exatamente onde eu precisava estar? Nunca saberei a resposta com certeza, e talvez não importe realmente. O que importa são as vidas que tocamos, as memórias que honramos e o significado que criamos a partir do caos. Por 98 pessoas que nunca chegarão aos seus destinos, eu continuo esta jornada. Uma jornada que começou com um simples erro, pegar o voo errado, e que agora se estende muito além de mim mesmo, conectando vidas e histórias de maneiras que nunca poderia ter imaginado. E se há uma lição que gostaria de compartilhar, é esta: preste atenção aos pequenos detalhes, eles podem mudar tudo, mas também saiba que quando a tragédia atinge, não é o evento em si que define você, mas como você escolhe responder a ele. Em memória das 98 vidas perdidas no voo do JIN 283 da Regional Express, eu sigo em frente, carregando seu legado, honrando suas histórias e transformando um erro fatal em algo que, espero, traga um pouco de luz para aqueles que ficaram para trás. Porque no fim talvez seja essa a única forma de dar sentido ao insensato. Criar propósito onde antes havia apenas caos, construir pontes onde antes havia apenas abismos de perda. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente.